Mas tem. Tem lugares que você não pode brincar. É. Não pode ter isso. Pelo visto, o nosso ministro está fazendo. Lugar nenhum, né? É, o ministro da Fazenda. Pô, Ai, sim. Eu falei tanto do Ministério da Fazenda na Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica está vinculada ao Ministério da Fazenda. É. Então, boa parte todo o sistema financeiro monetário está ligado ao Ministério da Fazenda. Mas vamos lá. Então, aplicação pessoa, desenho de cargos, nomear as pessoas, colocá-las no lugar certo, né? Então, esses aqui são subsistemas. Esses subsistemas de RH, vale a pena vocês sempre pesquisarem o autor Chiavenato. Um livro de gestão de pessoas do Chiavenato. O Chiavenato é muito citado em concurso, né? Então, não é que você precisa comprar o livro, é só você se ligar nos dizeres, entrar na internet. Comprar, pô. Não precisa disso não. Pô. Mas eu estou citando bastante ele aqui no nosso material. O filme desde 2015, né? Comprar livro. Recrutamento e seleção. Já falei mais ou menos sobre isso, né? Ó, processo da área de recursos humanos, que tem função de atrair e escolher profissionais. Então, recrutar é atrair e eu escolho. E aí, o processo de recrutamento e seleção, quando a gente fala de atrair profissionais, a gente está falando também de fazer propaganda da nossa empresa, de dizer que a nossa empresa é uma boa empresa para se trabalhar, tem prêmios que se consideram uma das melhores empresas para se trabalhar. Né? Então, você tem várias coisas assim, que você pode fazer também para atrair as pessoas, para fazer com que elas venham participar dos processos seletivos de vocês, né? Das empresas. Né? Bom, eu já falei bastante sobre recrutamento e seleção, agora vamos falar sobre comportamento e clima organizacional, que são dois assuntos que caem muito em prova, já vi aí questões. Então, clima organizacional, percepção das pessoas, colaboradores de uma organização sobre os processos. É a visão que as pessoas têm sobre os processos. Já viram alguém reclamando da empresa? É o clima sendo impactado de alguma forma. Então, quando você tem um desequilíbrio dos subsistemas de RH, né, você tem um desequilíbrio. Os processos eles estão impactando no clima das pessoas. E aí você entra numa sala, aí entrou na sala, você vê todo mundo tenso, chateado, xingando e tal. Você fala, pô, o clima tá pesado. Ou então não, todo mundo feliz, alegre, pô, o clima tá legal. Porque o que é o clima? A gente já pensa que é coisa sobrenatural, né? Falei, então uma coisa errada aqui dentro. Não é, são a relação entre as pessoas. A forma com que as pessoas se tratam. Então isso é o clima organizacional. Aquilo que sai da boca e do olhar, não é verdade? Aí você vê no olhar, você vê no semblante, uma série de coisas. No entanto que as pessoas que trabalham com você, que às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, as pessoas que trabalham com você, quando você começa a notar coisas diferentes nessa pessoa. Né? Assim, fulano hoje não está legal. Né? Porque você percebe que o clima está sendo impactado de alguma forma. Mas geralmente, tecnicamente, não só a relação entre as pessoas, mas tecnicamente a forma com que as pessoas enxergam os procedimentos da empresa. Que elas ficam satisfeitas ou insatisfeitas com a empresa. Ok? A percepção delas com relação aos processos, políticas e práticas que a empresa tem. Então, isso aí dentro do edital seria comportamento organizacional, relações indivíduo-organização. Isso aí. Aí você pode também linkar com clima organizacional. A palavra clima organizacional é muito citada em provas e também nos editais. Não, eu estou perguntando porque copiei e colei mesmo só para tentar me situar aqui. Não, mas é isso mesmo. Perdida, só para fazer o link que você está falando com... É isso mesmo. Porque como aqui eu busquei vários editais, tipo 2, 3 editais diferentes, né? Então estou tentando colocar o máximo que eu puder nesse tempo que a gente tem, né? Para vocês poderem ter bastante repertório. Inclusive, gestão de pessoas às vezes é cobrada assim. Ou ele coloca destacado no edital gestão de pessoas, coloca lá as no TRE, informações. eu não sei se tem mais gente fora do TRE aqui, né? Tem. Como é que ficou lá no TRE? Porque no TRE ficou exatamente separado, isso. gestão de pessoas? E, por exemplo, na Polícia Federal, no agente administrativo da Polícia Federal, ele bota lá, noções de administração, alguma coisa assim, administração geral. Esse até que eu queria ver, então, com o coordenador do curso, porque aí a gente vai, de repente, ver coisa além, porque já é pesado o conteúdo, né? Tanto de gestão de pessoas para a gente, não sei se vocês já olharam, e para contratos também, entendeu? Não, o que eu faço aqui, eu pego o conteúdo de todas as áreas. Porque não é que você vai além, você vai ver além. Você vai ver aquilo que vai te fazer para dar um diferencial para você se virar na prova.
Não pensa no conteúdo que é a lei, você tem que pensar em tentar resolver as questões, né? E direcionar todo esse conteúdo para a resolução daquilo. Porque um conteúdo que às vezes eu falo aqui, às vezes serve até para a sua área de administração. Por exemplo, eu já falei aqui de departamentalização, né? Às vezes você faz várias conexões para você se virar na prova. Então esse é o grande lance, né? Às vezes os conteúdos, eles são, como é que a gente já falou? A gente fala dos conteúdos aqui, e eles são complementares, né? Principalmente dentro da administração. Então os conteúdos da administração, por exemplo, eu acabei de falar aqui hoje da departamentalização de novo, que eu falei em gestão administrativa, do decreto que o presidente baixa logo depois que ele faz e das nomeações dos cargos. Então, isso se chama transversalidade, a gente vai fazendo conexões. E esse é o grande lance, para vocês se organizarem. Só para fazer um link. Não, mas aí você vai... os conteúdos aqui a gente vai colocando o máximo que puder, né? Mesmo assim, a banca pode vir com uma pegadinha, né? Mas no último da Caixa Econômica, a galera me deu um feedback assim, pô, professor, tá tudo aí que a gente falou, fiz algumas dicas, né? Mas eu tento meio que abraçar com o conteúdo. A função do professor do concurso é meio que abraçar o conteúdo para você estar dentro daquele ambiente, né? Dentro ambientado naqueles conteúdos. Mas fica tranquila com relação a isso. A gente está colocando bastante conteúdo aqui. Que é relevante. Então aqui no clima organizacional, acho que eu botei mais uma coisa aqui. Isso. Clima organizacional é um amalgamado, eu tinha que tirar essa palavra aí, mas ele está dizendo amalgamado. É um conjunto, né? É uma coisa unificada, são várias coisas juntas, né? Das percepções dos colaboradores e colaboradores em relação a diversos aspectos da sua experiência. Então, o clima organizacional é a percepção dele com os processos, mas também com relação à sua experiência. Tem gente que às vezes fica, como é que fala, o clima cai um pouco porque ela diz assim, ó, minha experiência é superior a isso, eu devia estar ganhando mais. Então tem uma série de coisas que às vezes tem isso, né? Assim como tem gente que às vezes não consegue entrar na empresa justamente por isso. Então, pô, o meu currículo é superior àquilo, então o cara não me aceita. Falou assim, por que ele não aceita? Porque ele vai ver que eu vou ficar pouco tempo lá. Então tem uma série de coisas, né, que impacta isso. Outras coisas, olha lá, remuneração e benefícios, que eu já citei aqui, pode impactar. Você tem um corte de plano de saúde. Pô, cortaram o plano de saúde nosso aqui, cara. Aí começa o clima pesado. Pô, diminuiu, esse ano a gente não recebeu PL. Começa o clima pesado, né? Então, as percepções das pessoas em função do processo. Oportunidade de crescimento profissional, eu vejo muita gente falando assim, pô, professor, lá, eu vou sair de lá porque não tem oportunidade de crescimento. Ou então não, eu vou continuar lá, porque... Então isso também impacta no clima organizacional. Justiça em relação a méritos e promoções, a gente vai ver daqui a pouco a percepção de justiça das pessoas em função da meritocracia. Meritocracia eu recebo aquilo que eu mereço. Então eu quero me dedicar, né, o máximo para poder receber mais. Então tem algumas pessoas que têm uma percepção diferenciada com relação à meritocracia. Boa noite. Boa vontade. Eu falo da história da laranja e da banana. Não conheço a história. Não? Que Não? história é essa? Não. Depois eu chego, Tá bom. eu falo. Fala. Quando chegar na justiça, o primeiro meritocracia. Aí a gente fala sobre isso. Eu sempre faço a historinha para fazer, 2 historinhas da laranja e da banana, quando algum colaborador está assim, insatisfeito. Aí o clima pesa, aí você convence Aí ele. eu faço a historinha da laranja e da banana. Da banana e da Laranja. Do abacaxi? Não. É da fruta. A fruta. Olha lá, equipamento de trabalho, as pessoas às vezes podem chiar por causa disso também, né? Mas, nosso equipamento está obsoleto. Nosso equipamento não funciona mais. Isso impacta no clima também, né? As reclamações, né? Os escritórios, computadores. Eu já vi gente reclamando que mudou de cadeira. Cadê minha cadeira? Cadê minha mesa? As pessoas se apegam àquilo ali, né? Minha mesa. Eu não sei se é porque eu sou muito desapegado, e como eu sou professor, eu tô cada hora em um lugar diferente, né? Então eu não ligo pra isso. Tava até apegando. Cada hora em um lugar diferente, né? Então não me apego. Se eu tiver que dar aula na rua ali, sentado num banco, a gente vai Já conversar. tá 10 anos já na mesma cadeira, no mesmo lugar. Trocou a cadeira dele, ela vai sentir, filho. Sente. Trabalhos em equipe, em times. Eu falo isso para meus alunos. Eu falo assim, vamos dividir em grupo aqui? Ah, não, professor, nosso grupo já está fechado. Eu falo, quando você for para a empresa, a empresa vai mandar você trabalhar e fala assim, nesse grupo, nessa equipe, não vai trabalhar não.
Você tem que aprender a trabalhar em equipes né, de diversas tarefas, né, de pessoas com personalidade diferente. Porque a diversidade é que faz a coisa acontecer, né? Imagina se todo mundo pensasse igual. Uma solução só no mundo. As pessoas precisam pensar diferente, né? É necessário. E a liderança direta. O tipo de liderança que lidera aquelas pessoas. Né? A liderança também tem um impacto muito grande. O líder é o regente do clima. Há uma diferença de chefia para liderança, para mim. Sim. Do chefe, né? O Chefia para líder. o chefe fala assim, ó, vai lá e faz aquilo. O líder vem, vamos lá, vamos fazer junto. Isso é isso. Essa é a principal diferença. Chefe e líder. Ah, mas tem chefe que é líder? Tem, pô. O cara tem o cargo na estrutura organizacional e ele é um líder. Mas tem líder que não é chefe? Tem. Às vezes o cara não tem o cargo, mas todo mundo confia nele para executar determinadas tarefas. Aí o marido trabalha assim, a equipe, no caso dele, de eletricista, né? Ele é da manutenção. Aí tem um cara lá que ele já está há muitos anos lá. E ele não tem o cargo de chefe, porque lá tem o plano de carreira, né, lá dentro. E aí ele não chegou a ser chefe, mas ele é mais líder do que o chefe. Ele é líder mesmo, porque todo mundo, ele vai com todo mundo, ele mete a mão na massa, ele vai e faz, mas não tem o cargo. E aí a galera segue ele. Você segue ele? Faz. Às vezes o chefe dá um comando, mas quem, ó... Até se acontecer alguma coisa com ele, eu, por exemplo, aconteceu com ele um tempo atrás, ele estava com uns problemas, e aí ele acabou externalizando isso para o pessoal do trabalho. Aí meu marido conversou com ele, aí ele estava quase recebendo um PAD, né? PAD, né? O processo administrativo. Estava quase sofrendo porque ele arrumou briga com outro chefe de um outro setor, estava dando um problema. Meu marido correu atrás para poder, o cara trabalha pra caramba, ele, só teve um problema aí e tal, vamos relevar e tal, para poder tentar resolver, ajudar o cara. Mas assim, o cara, ele mete a mão na massa mesmo, ele não quer nem saber, ele vai junto com o pessoal. Essa é a principal diferença. Esse é o grande lance, porque até em questões de prova, vocês podem perceber essa diferença de um líder para um chefe. O líder nem sempre tem o cargo. O ideal é que sempre tivesse. Todo líder tivesse o cargo. Por isso que a gente vai ver as personalidades do líder daqui a pouco. Cultura organizacional. Aí a cultura, toda empresa tem a sua cultura. Então isso aqui é um elemento importante que cai em prova. Okay? Toda empresa tem a sua cultura, que é formada pelo quê? Crenças, expectativas, valores, forma de interação e relacionamentos costumeiros. Por exemplo, elementos práticos que podem fazer parte da cultura. Toda sexta-feira a gente se reúne aqui para discutir um assunto e depois a gente faz um café coletivo. Faz parte da cultura da empresa. Né? Toda segunda de manhã a gente se reúne, todo mundo dá um grito, sei lá, e para abençoar a semana. O Pai Nosso tem que ter. Sei lá, Mas tem que ter o Pai Nosso. Aí as pessoas que entrarem, porque a empresa é uma entrada e saída, né? Recruta, seleciona, demite, recruta, é um fluxo, né? O turnover, né? O turnover é esse fluxo das pessoas ali dentro. Então, mas a cultura ela tem que estar ali fortalecida. Por exemplo, tem gente que bota até a imagem do fundador da empresa lá, faz parte, é um artefato, né? A imagem do fundador, a missão é estampada, não é isso? Missão, visão e valor. Missão, visão e valores, que é a estratégia da empresa estampada. A forma com que as pessoas executam os processos. Se é uma empresa que investe muito em tecnologia, é a cultura da empresa sempre aprimorar a tecnologia. Né? Então isso faz parte da criação da sua cultura. Então toda empresa tem uma cultura organizacional. Okay? Assim como a cultura de um município, de uma cidade, de um local, né? As empresas também têm a sua cultura. Se ainda você não consegue identificar a cultura da empresa, porque ela ainda não se fortaleceu em termos nesse sentido, né? Das coisas que ela faz, que as pessoas precisam ter interiorizado isso. Até porque as pessoas aprendem com a empresa, você cria hábitos na sua empresa. Ou não, né? Ou você tenta influenciar esses hábitos seu, né? Você chega lá na empresa, todo mundo é desorganizado. Você é uma pessoa organizada em casa, você tenta criar hábitos, vai construindo aquilo dentro da empresa, e aquilo vai se fortalecendo e aquilo vai gerando parte da cultura organizacional. Outros autores afirmam que a cultura é formada por um conjunto de aspectos abertos que são os objetivos, tecnologia, estrutura, políticas e procedimentos e recursos financeiros da organização. Dou um exemplo aqui de um aspecto prático que pode influenciar na cultura. Vamos supor que a minha empresa acabou de lançar um código de ética.
vai ser um dos assuntos também que pode cair aí no concurso, né? A questão da ética e moral. Então a empresa lançou um código de ética. Nesse código de ética ela vai combater a questão do assédio moral, assédio sexual, uma série de coisas. E esse código de ética vai sendo treinado, né? Treinamento e desenvolvimento, eu vou treinando as pessoas, interiorizando, as pessoas vão lá, ler e tal, e aquilo vai ficando fazendo parte da empresa. Aquilo vai fazendo parte, incorporando, até que vira parte da cultura organizacional. Né? Então, conflito de interesse também é uma forma de cultura? O conflito de interesse aí é individual, né? A cultura é uma coisa coletiva. A cultura, na verdade, é da entidade. Né? Tá, não, porque eu fui uma empresa que eu trabalhei que você assinava um documento de conflito de interesse, ou seja, você não poderia receber nenhum presente. Ah, tá, entendi. E pode estar dentro do código de ética. É. Sim, a minha empresa também tem isso. Eu assinei isso também. Não pode receber presente. Não pode receber nada. Até tanto, muitas empresas estão fazendo isso. E tem uma área da empresa que cuida disso, que é o compliance. Isso. O compliance da empresa é que vai trabalhar a ética dos profissionais ali dentro também. Né? Vai verificar se surgiu alguma coisa. Aí vai para o compliance da empresa e vai investigar. Né? Ou lá a gente chama de portal de integridade, coisas assim. Tem sido muito discutido isso, né? Porque muitas coisas acontecem na empresa, assédios morais, assédios sexuais, muitas coisas acontecem. Então, isso tem que ser investigado. Era o código de conflito de interesse e código de conduta. Código de conduta também é legal, interessante. E o código de conduta também Também poderia, aí sim, cultura, entendi, né? agora. Aí sim, com certeza. Porque logo que você entra, você tem que assinar o código de conduta do conflito de interesse. Isso aí. E aí, não é algo que está na informalidade, né? Não. Que a gente viu? É algo que está formalizado. Então, está impactando na cultura organizacional. Olha o que a Benata aqui, são dizeres dele, ok? Então, são coisas importantes porque são muito citadas aí na prova. Então, aqui você tem os níveis da cultura organizacional. Olha, você tem as crenças, os níveis que aparecem. Aquilo que aparece na cultura, que você consegue ver. Os artefatos, que é a linguagem, a forma com que as pessoas falam dentro da empresa, ou até mesmo a forma com que a empresa exige que você fale. Né? Por exemplo, se você está trabalhando num call center, ela vai te dar um treinamento para dizer como você deve falar no call center. Isso faz parte da cultura da empresa. Okay? O ambiente físico, comportamentos, rotinas, as rotinas da equipe. Então, isso tudo são coisas que você observa na cultura organizacional. Identidade, valores, crenças, filosofias declaradas. Quando a empresa lança no seu processo de recrutamento e seleção que nós prezamos pela diversidade na empresa, ela tem que fazer valer aquilo quando vai entrar. Né? Ela tem que fazer valer. Ela preza lá pela diversidade, independente do seu gênero, da sua cor da pele. Muitas empresas estão fazendo isso porque é uma exigência. Na verdade, não é porque é uma exigência, é para ser normal. Né? É uma coisa que é para... O dia que a gente não precisar falar sobre isso é porque isso já se apagou. O ser humano evoluiu, mas não evoluímos ainda. Infelizmente, né? Aí você precisa falar, você precisa exigir. Então, a gente precisa falar, porque ainda estão acontecendo algumas coisas. Muitas coisas, na verdade. Então, é o ESG, né, que é uma sigla que as empresas... Hoje tem até profissão disso aqui. As pessoas fazem pós-graduação em ESG. Né? Que esse aqui é uma sigla em inglês, né? É environmental, o nome desse Ezinho aqui, que é ambiental. Aqui é social e aqui é governamental. Se fosse em português seria ASG. Ambiental, social e governança. Então, essa galera, quando a gente fala de diversidade, de aceitação da diversidade religiosa, de um monte de coisa dentro da empresa, que a gente fala sobre isso, que isso impacta na cultura, mas uma cultura que só contrata uma pessoa de uma religião. E você não absorve profissionais de outra religião. Se for uma cultura que se liga... Eu tive um problema com um garçom, na verdade ele era comigo, e ele era candomblé. E no período do Dia das Crianças, ele chegou lá no... Ele trabalha com o público, né? Ele chegou no trabalho com o cabelo rosa, com a barba azul e o bigode vermelho.
Nossa. Eu tive que mandar ele voltar pra casa. Mas ele entendeu, compreendeu? Hã? Entendeu, compreendeu? Ele não entendeu muito não, mas... Mas não tinha nada a ver com a religião dele, foi uma coisa que Sim, ele fez. não, tinha a foi. ver. Ele falou. Aí uma questão também, Aí eu tive que ele mandar tinha a responsabilidade dele com o trabalho e tal, ele tem que eu pensar tive que nisso. mandar ele de volta pra casa. Aí são as estratégias, cada empresa vai adotar a sua estratégia, né, pra isso, mas Entendeu? com Você fazer que certeza. nem no exército, chegar de cabelo branco, vai pintar com graxa, recruta. Pinta com graxa pra vocês. Aí é um outro tipo de cultura, né? Mas é outra coisa. Sabe? Aí, assim, lá tinha vários. A gente trabalhava. A gente não tem discriminação com religião. Claro que não. Com religião. Mas tem certos lugares que não convém você. Vale do bom senso da pessoa. Pô, eu trabalho com o público. Vou chegar uma criança com cabelo vermelho, com a barba azul, com bigode rosa. Não vou gerar orientação, né? Mas assim, Poxa, tudo é uma conversa, né? Porque como você fala, vou passar por um procedimento na minha religião. não O que é? você acha? Vou ter que acontecer. Se ele tivesse conversado antes, de repente, o que você acha? Ah, não, olha só, nesse que dia. Vou trocar sua folga. ninguém vou é trocar sua obrigado a folga. Aí saber. você, Exatamente. pô. A empresa não é. Vou trocar sua Ele folga. que quer, só Ou tem que ter então- comunicação. A gente iria dar Algumas um que eu jeito, de via dupla, tranquilo, sem problema. Agora, Só gosta, tá apto. Ou então não, nesse dia, olha só, se você não quiser então trabalhar com o público, sei lá, você. Mas é uma Mas questão você não vai ter maravilhosa. que vai Se dar você uma morar num olhada. país que tem, por exemplo, uma religião oficial e não admite outra religião, você não vai conseguir. Não, aí é outra coisa. Aí outra coisa. é. Mas aqui a gente está trabalhando com diversidade. A gente tem. As empresas hoje estão investindo muito na questão social. Pô, rola muito A isso. gente até- trabalhar, até dar no- oportunidade para todo mundo. Até no futebol. Agora, há um tempo atrás, teve aquele campeonato do... Foi até a Copa do Mundo. Teve que tem muitos muçulmanos, né? Aí eles praticam aquele jejum, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome que dá. E eles ficam um período que eles jejuam até o sol se pôr. Quando o sol se põe, eles se comem. Eles comem. Aí, o que a gente tava fazendo? Tipo assim, tava durante o jogo, aí quando o sol ia se pôr, aí pausava o jogo, tipo, e o pessoal ia lá comer a barriga de todos os jogadores paravam, ia lá comer a barriga no trem pra botar todo mundo. Cai dentro de Cada um diversidade, né? aí tem várias estratégias que as empresas vão adotando, mas é uma coisa que se existe, está se conversando muito dentro dessa sigla, né, que é a questão social, de inclusão, mas também a grande preocupação com a questão ambiental. Né? Muitas empresas adotando hoje medidas para essa questão ambiental. Vocês estão vendo aí em comerciais, as empresas fazendo isso cada vez mais, porque está cada vez mais gritante os impactos ambientais que estão acontecendo. E a ONU definiu 17 objetivos até 2030. Até 2030 você tem que atingir vários objetivos para poder resolver essa questão ambiental. Mas vamos lá, e o que a gente não vê na cultura organizacional? O que a gente não vê? Algumas crenças, crenças profundas não visíveis. Às vezes, aglomerados de pessoas que se juntam, conversam uma coisa entre eles, mas é uma coisa que não está no manual, é uma coisa que não está no código de ética. De repente é um segredo entre eles, coisas que eles praticam fora dali, né? Uma confraternização, happy hour, né? Uma coisa que é uma coisa entre nós, gente, mas o cliente não sabe que isso acontece, né? Então, são crenças e coisas que estão entre grupos, que estão ali dentro, mas que fazem parte da cultura organizacional. Se chega uma pessoa nova, ela pode sentir isso. Só as panelinhas, né? Ela falando isso, né? Só reclama Elas da podem panela que não tá sentir ali, ó. isso, elas podem sentir. Então isso é a cultura organizacional. É uma coisa muito subjetiva, mas que o RH estruturado pode impactar sim e construir a sua cultura. Descrição de cargos. É uma forma de documentar as posições ocupadas. Então eu vou ter todos os cargos e vou documentar, lançando lá as competências desse cargo, as atribuições, competências, né? E também a formação, o que é exigido para esse cargo. É aí que eu acho que o órgão público tinha que colocar. Né? Quando ele lançar a estrutura organizacional dele, o decreto, na virada do presidente ou na virada do prefeito ou do governador, são os executivos que fazem, né? Eles tinham que colocar lá, exigido formação nessa área, formação em áreas afins. Ele exige no concurso público? Exige no cargo comissionado também, moço. Mas não existe nem para presidente. Existe para o cargo comissionado, porque existem áreas, por exemplo, da administração pública, que você precisa ser um profissional na área, São muito técnicos. né? Muito técnicos, isso aí, são muito técnicos. Isso foi tentaram fazer. Aí vamos lá, olha lá, você pode colar aí experiência profissional, competência, formação acadêmica. Eu costumo ter uma imagenzinha aqui de uma descrição, não dá para ver direito, mas só para
Peguei um modelinho de uma descrição, que era justamente de um gestor de recursos humanos, olha lá, aí bota o departamento que ele é ligado, a descrição geral do cargo e as atividades que esse cargo exerce. Só tá faltando uma coisa aí. Aqui? Tem mais coisas que precisam O ser CBO. consideradas. Ah, o código da... O código de ocupação. Brasileiro de ocupação. Isso aí. Isso aí, porque aqui eu peguei só uma metadinha, mas obviamente tem que colocar mais coisa, formação profissional, tal. Aí poderia colocar realmente Tem que CBO. colocar o CBO. Todos os Porque às códigos. vezes Eu peguei uma imagem Porque só tem pra te ver como é empresa que é. assim, eu vou colocar um auxiliar de varredor de sala. Serviços gerais. Não, varredor de sala. Seu falta carro vai ser varredor de sala. Varredor de sala? Não tem CBO. Não tem Não tem CBO CBO. pra varredor de sala. Aí, tá lá na carteira, varredor de sala. Aí você pede pra ele varrer o quarto, ele vai falar, não, Não eu sou fui varredor. contratado pra Desvio varrer de sala. função. É desvio de função. É isso É aí. nesse nível. O CBO é um código, né, atribuído a todas as ocupações que tem, né, no Brasil e tal. Então, é interessante mesmo ter isso aí. Pode colocar na descrição. Tem uma coisa importante, que eu acho, inclusive... Aí tem 10 questões que a gente vai começar a resolver daqui a pouco, mas eu trouxe mais 5 aqui. Tá. Esse material já está com vocês? Sim. Já. Tá. Então vocês vão ver as questões ali depois, tá? Eu achei bem interessante. Mas a diferença, vocês podem até me ajudar agora. A diferença entre recursos humanos, né, e DP, né? Esse é um ponto importante. Sim. Né? O RH é o recursos humanos. Sim. Né? Aqui você vai ver tudo isso que a gente falou. Gerir o desempenho, dar treinamentos e tudo mais. Tal. O DP é o quê? É a parte burocrática. Vamos lá. Eu separo assim. O RH, ele trabalha com pessoas. E o DP trabalha com o pessoal das pessoas. Isso aí. Com os dados, Com o informações. pessoal das Isso aí. pessoas. Ele É administra. essa a diferença. Então, por exemplo, isso aí. Então aqui você tem um aspecto muito mais denso. Tinha uma professora que falava isso pra mim. Não, o DP é denso, porque ela é profissional de DP. Eu não dou aula de DP. Eu até entendo, mas eu não dou aula de DP. Eu acho que quem tem que dar aula de DP é pessoas que vivem aquilo ali. Né? Quem trabalha em DP consegue fazer um RH. Agora, quem faz um RH não sabe fazer um DP. Eu até substituo. Professor, faltou aqui os cálculos de hora extra. Você pode ensinar aqui para os alunos? Eu vou lá e ensino e tal. Mas viveu o DP de início ao fim, aí eu falei, não, deixa pra galera que já viveu isso aí. Porque departamento pessoal é rotina pura. É rotina pura. É rotina, é dúvida. Você tira dúvida o tempo todo, as pessoas olham, levam um contra-cheque. E quando o contra-cheque de dá 1 centavo de diferença. E você tem que pensar naquilo ali. Por que fulano ganhou mais? Aí a pessoa não leva em consideração. Quais são as diferenças, né? Mas você tem filho? Não, tem a diferença é que ela ganhou mais. Você tem filho, Isso. entendeu? Eu não tenho filho, então como é que você quer... Ela sabe que tem as dízimas. Tem as dízimas do ponto eletrônico, Isso. porque ele colocou lá ele sempre batia a hora, no final do mês bateu 3 minutos a mais do que você. Então, no final, tem 3 minutos a mais do que você. Certo. Tá aí uma diferença. Isso aí. Isso pra cair entrando na cabeça, pô. E aí, pessoal, e aí, dá um print nessa conversa nossa aqui, tá? A diferença entre RH e DP. Tem até uma questão separadinha daqui a pouco sobre isso. Isso é muito importante você fazer. Algumas questões de concurso pode pedir essa diferença, ok? Então aqui a gente tem uma perspectiva mais administrativa. Não que aqui não tenha administrativa, mas aqui é mais densa, legal, processual, né? Aqui você tem que lidar com órgãos públicos, né? INSS, que é a Seguridade, Receita Federal, Caixa Econômica, sindicato, né? E por aí vai. Se a contabilidade for externa, com a contabilidade, e por aí vai. Né? É denso. Depende, a parte do benefício às vezes está na convenção coletiva. Isso aí, aqui do sindicato, né? Aí você lança os benefícios, né? Mas pode vir a galera do RH querer dar um pitaco no estratégico. Ele fala, você está pensando em aplicar um benefício? Não. Aí a galera do RH só olhando aqui o DP e segura a onda. Mas assim, o mínimo que você tem que ter é o que está na convenção. Isso aí. Se o RH, a sua empresa, quer colocar uns gimpares, mas não está na convenção, você está agregando. Isso aí. Aí você está falando do comércio, né? A convenção do comércio, não é isso? Não. Então, a sua empresa. Cada empresa tem sua convenção. Sim. Empresas grandes, né? Por exemplo, a empresa do comércio, ela tem o sindicato do comércio. Isso aí.
que também tem uma convenção que é feita entre Falando eles. de falar Porque sindicato, é comércio. falar Isso, sindicato, eu lembrei. entendi, das classes. Toda vez que eu passo ali na Decaminada, a Decaminada da Cruz, Aham. a Decaminada, tem um sindicato dos moedores, cara. Moedores de quê? Não sei. Um sindicato dos moedores, cara. Deve ter. Moedores de carne moída, será? Não. Isso é alguma Não tô coisa- sacanagem não, falando sério mesmo. Sindicato dos moedores. Deve ser alguma coisa específica. Hoje você tem aquela questão opcional de contribuir com o sindicato ou não, né? É. Antigamente você era Então, obrigatório. não, agora não. Agora botou pra ano que vem vai ser Ano obrigatório. que vem? E agora não vai ser mais Esse um ano não foi Não não. vai ser mais um ano. Não vai ser mais um dia, vai ser 3 dias. Como assim? É, você vai contribuir 3 3 dias de pro trabalho. sindicato. Você pega, sou CLT. você pega um dia de trabalho seu e você paga pro sindicato. Assim. 3 dias, né? Já mudou? Mudou a lei agora? Eu não vi essa lei não. Mudou ano passado. Ué, então já tá valendo esse ano. Não, vai valer pro ano que vem. Ano que vem? Pra março. Foi porque No foi sentido depois de do março. princípio da anterioridade, se mudou a lei ano passado, vai valer esse ano. Mas é porque é em março. Ah, Vai em março, tá. tá. Entendeu? Não deu um ano, Não deu um ano. ele vai jogar pro outro. É. São Mas 3 o dias. F, tá São maluco. 3 Não, dias. vamos ver. Que é referente Pode desde... registrar. Por que são 3 dias? Porque é desde da entrada dele. Entendi. Mas só naquele ano que vai ser 3 dias. É. Aí no outro ano, vou dar uma olhada nessa Ainda lei. bem que eu sou liberal. Vou dar uma olhada Mas nessa também, se lei. bem que até ano que vem deve ser concursado, né? Não, mas aí todo mundo tá mesmo na legislação, entendeu? Se você tiver na CLT, você Mas eu não tô vai CLT. estar nisso aí também. Aí, mas tem isso, né? Mas se tiver concursado, vocês vão estar concursados, Em vocês nome vão estar lá, de Jesus. com Concursado certeza. para sindicato, né? Também tem. Paga? Tem sindicato também, pô. Tem, pô. Tem, meu marido Sindicato da tem. classe, Meu é. marido tem. Ele é funcionário Prefeitura federal. tem sindicato, tem tudo sindicato também. Todo funcionário público, ele Mas recebe... contribui. Ele recebe... Não é contribuição. Ele recebe aumento de acordo com o triênio? É só de 3 em 3 anos? Não, tem Não. biênio também. Aí depende do Depende da salário. convenção do Isso. sindicato. Meu marido recebe com quinquênio. Quinquênio, Caraca, É. 5 anos. Mas também eu tô lendo. Não Lá é quinquênio. É. Ele é pela CLT também, porque lá na Amplepe é... Ah, ele é É. CLT. Mas é estável. Uma CLT estável, É. estabilizada. Tipo o Petrobras. Tipo, Isso. assim, é. Então, Mas essas funcionário público tem. tem, pô. Ainda tem mensalidade sindical. Ele paga todo mês. Tem gente que é sindicalizada. Ele não é sindicalizado não, Ah. mas ele é obrigado a pagar todo Mas eu mês. já vi gente. Ah, é obrigada? Então deve ser da área da classe dele. É da classe. Mas que Meu doideira, marido também né? não É porque uma prefeitura pode ter várias classes. Você, numa prefeitura você tem professores, você tem guardas municipais, então cada um tem uma. Você tem médicos, cada um tem umas coisas. Também tem um conselho ainda deles que influencia também no sindicato. Por exemplo, uma empresa que tem um restaurante dentro, CLEP. Tem o sindicato da Nuclep e tem o sindicato de bares e restaurantes. São 2 sindicatos. Isso. Todo mundo morre de pedacinho, né?